CPI foi instalada. Exatamente, esse foi o propósito, para investigar o enfrentamento da pandemia pelo governo federal. Então, quando a ministra Rosa Weber, que é uma juíza de carreira, né? Tudo bem, veio da Justiça do Trabalho, mas é uma magistrada de carreira, ela vem e afasta do alvo da CPI, tenho para mim que ela toma essa atitude por duas razões. Primeiro, que é para não desnaturar a CPI, que foi instalada claramente, expressamente, né, isso ninguém escondeu nada, ela foi instalada para investigar o governo federal, os atos do governo federal frente à pandemia. Segundo lugar, porque se nós formos ouvir, a meu ver, e na minha modesta opinião, se nós formos ouvir governadores e prefeitos, essa CPI daqui 50 anos não vai ter acabado. E aí nós vamos ter mais um caso, sem dúvida nenhuma, de esvaziamento de uma investigação de um fato seríssimo no nosso país. Eu não vou entrar no mérito de se o presidente é genocida, não é genocida, mas o fato é que você tem que entrar no mérito. Isso é muito grave. O fato hoje é que o Brasil... Isso é gravíssimo. O Brasil, assim, contra fato não há argumento. O Brasil atrasou na vacinação. O Brasil fez 500 milhões de mortos evitáveis. Nós poderíamos ter evitado essa tragédia. Não são 500 milhões, são 500 mil. 500 e não mil, seriam evitáveis. Se fosse tão fácil evitar, desculpe, se fosse tão fácil evitar, um país que tem vacina, que é os Estados Unidos, não teria 600 mil mortos. O que seria evitável seria o fato do Brasil produzir vacina se a universidade tivesse capacidade de fazê-lo, e não tem. Os Estados Unidos... É muito fácil jogar, desculpa aí, Borba, mas é muito fácil jogar no presidente da República e dizer, não vou entrar no mérito se ele é genocida ou não. O presidente não é genocida, desculpe. O fato hoje é o seguinte, o que não dá para a gente negar é o seguinte, quem teve a caneta na mão para dizer se comprava ou não comprava vacina foi o presidente. Não foi o prefeito nem o governador. Mas qual vacina ele devia comprar, Borba? A Pfizer. Você é um fiscal, desculpe, você é um fiscal do Executivo Municipal. Eu te pergunto, você de sã consciência recomenda que alguém compre uma vacina que sequer testada e aprovada está? Você recomenda? Na verdade, assim, ela estava, sim, testada e aprovada, ela não estava homologada pela Anvisa. Ela não estava homologada pela Anvisa. Quando ela foi homologada pelo órgão competente do nosso país, as vacinas foram compradas. Pois então, desculpe, peça para fechar a Anvisa, então. Se não serve para nada, a Anvisa fecha. A Anvisa teve um procedimento bastante burocrático, bastante demorado, e isso se confirma porque, de fato, ela homologou. Ela só demorou para homologar, mas homologou. Coisa que os órgãos... do presidente? Sim, mas os órgãos internacionais já haviam testado... Perdão. A constituição da diretoria da Anvisa, e eu quero abstrair aqui, porque se diz muito que é comum para quem está do lado de cá jogar no governo anterior qualquer tipo de responsabilidade, o que me parece um ato muito errado. Governo anterior, governo anterior, governo atual, governo atual. Só que a Constituição de instituições como a Anvisa, como determinados bancos, etc., as pessoas têm mandato. E o mandato das pessoas que compõem a diretoria da Anvisa veio de antes deste governo atual. Então, não estou abstraindo responsabilidade, não estou fazendo aquele velho hábito. Não, isso é culpa do pessoal que veio antes. Eu só estou lembrando que a Anvisa efetivamente demora, que qualquer processo de liberação de remédio no Brasil desestimula a empresa farmacêutica. Tudo isso é verdade, tudo que se fala da Anvisa é verdade, tudo que se fala da Fiocruz é verdade, mas é preciso ter honestidade intelectual quando se pontua a questão da responsabilidade da liberação da vacina. Uma vez liberada a vacina, o governo comprou a vacina. Gê, eu quero mais uma vez fazer uma observação aqui para dizer o seguinte, veja, eu sempre comparo, eu gosto de fazer essa comparação porque eu acho que é uma comparação que as pessoas compreendem melhor. Governar um Estado é como governar a família da gente. Né? O Estado, na verdade, é uma projeção maior da família da gente, do núcleo familiar. E eu digo assim, se um filho meu fica doente,
primeiro lugar, eu não vou perguntar quanto custa para ele ficar bom. Eu vou mandar tratar dele, seja lá quanto me custe isso. Se tiver que vender carro, casa, se vender as roupas, eu vendo e vou pagar e dane-se, eu quero meu filho bom. Né? Segundo lugar, se alguém me disser que tem um curandeiro lá no meio do mato, no Acre, que cura meu filho, eu vou levar ele até lá. Pode não dar certo, mas eu vou levar. Eu vou tentar de tudo para curar. Agora, veja, se nós temos uma vacina... Observação. Quer dizer que qualquer pessoa, então, que esteja convencida de que a ivermectina resolve o problema, deve usar a ivermectina. Não, a ivermectina não, sabe por quê? Porque por quê? A ivermectina, veja, a ivermectina... Mas o curandeiro você queria usar, compadre? Mas o curandeiro não tem uma comprovação de ineficácia. E a ivermectina tem? Tem. De quem? De toda a comunidade científica do mundo. Do planeta inteiro. O planeta inteiro diz. A ivermectina é vermífugo. Veja. É remédio para lombriga. Não é remédio para curar a Covid. Ah, mas se ele é remédio para lombriga e ele resolver lombriga, é bom tomar o remédio para lombriga, porque o que tem de lombriga no Estado brasileiro, lombrigando o dinheiro do povo, lombrigando a verdade e laqueando a verdade, tentando empurrar em todos nós. Mas veja, nós não podemos misturar as coisas. Pelo amor de Deus. Não podemos misturar as coisas. Desculpe. Olha só. Terminando a minha parte, daí te deixando à vontade. Quando a gente é chefe de família, a gente tem o poder decisório. No Brasil, nós elegemos um chefe de família. Pelo menos uma parcela dos brasileiros. E tem o poder decisório. Tem. Só Hoje, que o presidente da República, ele tem poder para declarar guerra. O Supremo, que você acabou de defender da Rosa Weber, não deixa ele decidir. Não, deixa. Veja. Como deixa? Deixa decidir. Esse é um poder discricionário do presidente que ninguém tira dele. O presidente tem competência para declarar guerra. Toda vez que ele toma uma decisão, o poder discricionário dele é contestado pela Suprema Corte Brasileira. Veja, desde que ele não haja fora, na contramão do que diz a ciência, porque o presidente da República, o grande problema que ele está enfrentando é que enquanto toda a comunidade científica da superfície terrestre diz que tem que comprar vacina, ele acha que tem que fazer o quê? Ele acha que tem que fazer uma cotação de preço. Foi o que ele fez. Ele disse, eu não vou pagar o preço que a Pfizer... Mas não é ele que acha, é a lei que manda. Não, desculpe. A lei manda em períodos de normalidade. Tá bom. Em períodos de excepcionalidade, o presidente tem... Tá bom, só que o mesmo Supremo que você citou, a partir de dezembro, disse que a excepcionalidade estava sob a responsabilidade dos estados. Não, hoje. O Supremo não disse isso. Não, perdão, o Supremo disse que era uma competência concorrente. Ele não disse que era dos estados. A discussão de hoje, a discussão de hoje, levantada inclusive pelo William Bolha no Jornal Nacional de ontem, é se a vacina comprada da Índia foi comprada com sobrepreço ou não. Então, isso derruba o argumento anterior que você levanta, que é, se eu tenho que comprar vacina, eu compro. Aí compraram, Covaxina, né, que chama, a vacina indiana. E aí, alguns setores do Ministério da Saúde são acusados de comprar essa vacina com sobrepreço. Eu queria dizer o seguinte, eu não tenho ladrão de estimação. Eu nunca tive. Então, se for configurado o roubo no Ministério da Saúde, eu quero que os caras saiam de lá com algema, pulseira Cartier no pulso e no tornozelo junto. Como eu gostaria que alguns governadores envolvidos em desvio e roubo de dinheiro de vacina fossem algemados hoje ainda e determinados... Bom, então voltando a você, desculpe. Então, deixa eu só concluir. O fato é assim, eu duvido, e eu acho que isso é uma opinião geral, que houvesse algum tipo de suspeita, algum tipo de acusação em cima do presidente, se o presidente tivesse ordenado a compra de vacinas, seja lá que custo isso viesse para o povo brasileiro. Porque o povo brasileiro, sem dúvida nenhuma, preferiria gastar dinheiro e doer no bolso do que pagar com a vida. 500 mil mortes, e eu acho que a gente não chegou ainda nem na metade do caminho, porque vai aumentar. Agora o Queiroga disse que vai vacinar todo mundo até setembro, acima de 18 anos. Essa promessa, para mim,
É igual a promessa do Greca de entregar a trincheira lá da Mário Torinho, né, que teve que marcar 50 datas diferentes e quando entregou, ele entregou mal acabado, inaugurou sem acabar. Eu duvido que a nossa população esteja imunizada durante esse ano. Pelo andar da carruagem, o que a gente está vendo é um jogo de empurra. É um jogando no colo do outro a batata quente. É o governo federal jogando no colo dos estados e dos municípios, município jogando no colo do governador. Então, o que nós temos hoje é, na verdade, uma condução patética dessa crise que é a pandemia. A gente não tem dados oficiais, não tem acesso à informação. Eu não tenho acesso à informação que eu peço aqui na prefeitura. Eu até ontem comentei na Câmara de Vereadores, eu pedi para a prefeitura me informar sobre a compra das obras do João Turim, para botar naquele museu que o Greca inaugurou, e o meu ofício não teve resposta nenhuma. Borba, deixa eu lembrar as pessoas que você não é só um vereador. Você é um professor de direito e um advogado militante. Ontem à noite, eu também falei com uma advogada militante, que é deputada estadual, a doutora Mabel Canto. E ela reclamou, vereador, exatamente a mesma coisa que você reclama agora aqui, que os fiscais do povo, que você não está na Câmara Municipal porque você resolveu sentar lá, você está lá na Câmara Municipal porque seu nome foi submetido à urna e a população decidiu que você tivesse assento na Câmara Municipal, tendo, portanto, a delegação de milhares de curitibanos para que você sente lá e fiscalize o poder executivo municipal. Isso também vale para os deputados estaduais e deputados federais. A deputada estadual me disse que fez alguns questionamentos também ao governo do Estado, naquela ouvidoria do governo, não sei bem como é que chama o órgão, que seria o responsável pelo compliance do governo. Então, é um exemplo que não é só da Câmara, é um exemplo também da Assembleia, e a gente sabe que na esfera federal também os deputados questionam o Executivo Federal e também não tem resposta. Uma pergunta que seria didática para a população, que ele deu o seu mandato, que ele deu uma procuração. Então, quando o senhor requer ao prefeito municipal informações, o senhor está requerendo as informações com base na sua legitimidade parlamentar, a vida da sua eleição e em nome de milhares de pessoas que lhe deram esse dever e esse direito. Como é que o vereador tem que agir? Porque os caras simplesmente não respondem e fica por isso mesmo. E não responde para o deputado estadual e não responde para o deputado federal. Isso é desconstrução da democracia. Mas e aí hoje é que eu digo para você, veja, quando a gente fala de ativismo judicial, o ativismo judicial hoje ele tem duas correntes gigantescas, e não é no Brasil, é no mundo inteiro. Uma corrente chamada o substancialismo, aqueles que apoiam o ativismo judicial para o judiciário entrar no mérito da gestão, no mérito dos atos de governo, e os procedimentalistas que vão dizer, não, o judiciário não tem que se meter, o judiciário só tem que garantir que o processo democrático seja efetivo, mas cada macaco no seu galho, cada um com as suas competências. Sim. Pois bem, o que acontece? Que aqui no Brasil, infelizmente, às vezes é só no judiciário que você resolve. É só você metendo uma ação mesmo de exibição de documentos para você ter acesso a certos documentos. Porque se você for pelas vias regulares, você não consegue. Eu vou te dizer, eu estou aí, e isso foi objeto ontem de debate na Câmara também, eu estou aí tentando descobrir exatamente qual foi a vantagem que o governo, a gestão municipal, encontrou em terceirizar UPAs. Que eu não consigo entender matematicamente qual é a vantagem de se terceirizar um serviço essencial do Estado, que é a saúde. E que, diga-se de passagem, é bem prestado. O SUS mostrou aí que funciona nessa pandemia. Quem salvou de uma catástrofe ainda maior foi o SUS. Muito bem. E aí eu estou tentando achar documentos e o que acontece? Você não consegue ter acesso.
Eu não sei, por exemplo, qual é a carga horária, qual é o salário, a remuneração individual que um médico recebe para trabalhar numa UPA terceirizada. Por quê? Porque a nota fiscal que emite-se para pagamento de médico é uma nota guarda-chuva, bota todo mundo embaixo. E aí o que acontece? Acontece que, você muito bem destacou, eu não estou lá na Câmara para tratar dos meus interesses, eu estou lá para tratar dos interesses de quem me elegeu, da população de Curitiba que quer saber isso. Não sou eu que estou perguntando para o prefeito. Quem está perguntando é a população de Curitiba que paga impostos, que precisa do SUS. E aí você não tem esse acesso. Por isso é que, mais uma vez, eu digo, essa questão da vacinação no Brasil, independentemente de quem seja a culpa, se é que dá para falar em culpa, independentemente de onde que surgiu o problema, quem está pagando a conta, ou quem pagou até agora, são 500 mil brasileiros que perderam suas vidas, 500 mil famílias que ficaram sem um ente querido, e vamos botar nessa conta cada família aí, entenda-se a família dentro de casa, e primos, e primas, e tio, e cunhado, portanto é um universo para 500 mil pessoas, nós podemos falar num universo de 20 milhões de brasileiros, né? Fora aqueles que foram para o hospital, conseguiram voltar para casa com vida, mas causaram um transtorno enorme na família. Então, é dessa conta que eu me coloco aqui, eu não tenho uma postura definida hoje, se o ativismo judicial é bom ou é ruim. Eu acho que o ativismo judicial ele é bom em certa medida. É óbvio que quando o judiciário avança naquilo que é para ser uma atividade discricionária do Poder Executivo, eu acho que aqui há exatamente talvez uma invasão de competência. Mas não vamos esquecer, olha, a gente está vendo agora aí o prefeito de Curitiba dizer que não vai vacinar hoje porque quer esticar a corda com o governador. Pelo amor de Deus, aqui era de entrar uma liminar judicial para dizer, vai vacinar sim, tem vacina? Tem, então você vacina. Você só para de vacinar quando acabar a vacina nessa cidade. Enquanto não acabar, você vai vacinar sim, porque tem gente morrendo. Então, eu não acho que o judiciário deva fechar os olhos para questões como essas. Eu penso que o Brasil tem que ser uma democracia, e uma democracia, eu li recentemente uma obra de 2 professores de Harvard, Como as Democracias Morrem, e ali ele diz... Esse livro. É muito isso, bom. Então, fantástico esse livro. Ali, uma coisa que ele diz, o que é? Você não tem uma democracia se você não tiver instituições fortes. Você tem que ter instituições fortes. Tem que ter um executivo forte, um legislativo forte e um judiciário forte. Claro, cada um dentro da sua competência. Cada um dentro da sua competência. Exatamente. É isso. Melhor dizendo, 8 horas mais 10 minutos. 8 e 10. Sou Gabriel. Tivemos um debate bastante importante agora em relação à questão da vacina. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, mais assunto aqui no Pop News, primeira edição. A gente fala me caçou a palavra, né? Então tá bom. Oi? Me caçou a palavra, tá bom. Vou ter que te caçar a palavra para chamar o intervalo, mas na volta a gente fala mais sobre esse assunto. Porque tem uma reportagem do Cadu Lopes falando sobre a suspensão, trazendo informações